Alô você, tudo bem? Eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos, ouvirmos, guardar também a Palavra de Deus no nosso coração. Porque o salmista, lá no Salmo 119, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus também nos ensinou que nós não fôssemos apenas ouvintes da palavra, mas sim também praticantes. E ele nos dá um grande exemplo de uma vida, de uma pessoa que planta sua fé verdadeiramente no Senhor. Ele compara uma casa que foi feita sobre uma rocha. Amém? Então é isso, amados. Eu queria muito hoje compartilhar com vocês uma palavra que é de uma importância tremenda para os nossos dias. Eu vejo o seguinte, queridos, sempre que a igreja passou por provações, por dificuldades, quando eu digo dificuldades, eu digo espirituais, que a igreja lidar com as questões espirituais. Às vezes as pessoas ficam querendo, colocar a igreja numa posição natural, real, carnal, humana, quando na verdade ela trata dos assuntos espirituais. Amados, eu estou nessa caminhada há 25 anos caminhando com Jesus. Eu já vivi muitas fases e vi também fases da igreja. Amados, eu vejo sempre a igreja com um propósito, com um desejo, com um sonho, com uma vontade, principalmente aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que desejam estar com Deus, aqueles que querem andar e viver com Deus. É sempre buscando o quê? Um avivamento. Mas pastor, o que é avivamento? Amados, avivamento é um despertamento. É como se nós estivéssemos dormindo e alguém chegasse e acordasse. É como se a gente andasse desanimado e alguém chegasse e nos desse uma injeção de ânimo. Amém, queridos? Então é isso que nós, em pleno século XXI, estamos precisando. Estamos precisando de um avivamento urgente para a nossa igreja. E quando eu digo igreja, não me refiro só ao templo, à instituição, não. Também ela está inclusa. Mas quando eu digo igreja, eu digo eu e você. Amém? E nós precisamos buscar. Se você olhar toda a história da Bíblia, desde do Velho Testamento, do livro de Gênesis a Apocalipse, você sempre vê que a igreja sempre no desejo de buscar esse avivamento. Os grandes homens, as grandes mulheres, aquele povo que verdadeiramente amam a Deus. Amém? E isso não pode ser diferente comigo nem com você. E eu queria muito, em nome de Jesus, te convidar que você se desarmasse, abrisse seu coração e deixasse o Espírito Santo ministrar na tua vida em relação a isso. E vamos aprender um pouquinho sobre os fatos do avivamento. O Espírito Santo me dirigiu aqui ao livro de Abacuque. Abacuque, ele busca isso. O povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil espiritualmente. Nós aqui vivemos tempos, principalmente, amados, eu vivi na minha geração momentos na Igreja de Cristo, tanto como instituição, como templo, também como pessoas, seres humanos assim como eu e como você. Nós vivemos aqui, amado, 20 anos atrás, há 15 anos, vamos botar aí, até 10 anos atrás a gente ainda via alguns movimentos nesse sentido de avivamento. Eu achei linda, mas porque há 15, 20 anos atrás, Deus ele tratou a igreja como um todo, desde o novo convertido até a liderança da igreja. Eu tive o privilégio de ver muitos pastores, muitas pastoras, muitos homens e mulheres de Deus sendo tratados pelo Espírito Santo, famílias pastorais sendo tratadas pelo Espírito Santo. E achei lindo também a iniciativa desses líderes que tiveram humildade de buscar, de passar pelo retiro espiritual, e dentro daquele retiro Deus tratou coisas que precisavam ser tratadas. E foi lindo, foi maravilhoso, porque foi um tempo da igreja do qual nós nos regozijamos e nos lembramos por toda a nossa vida. E hoje a igreja de Cristo está precisando de um avivamento. Nós vamos ver aqui através de Abacuque e a direção do Espírito Santo que vai estar nos conduzindo na explanação dessa ministração, para que você possa ser confrontada em áreas das nossas vidas que precisam ser levadas aos pés, à cruz de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Eu separei um pano de fundo aqui para a gente saber um pouquinho sobre esse profeta de avivamento que foi Abacuque, que Deus usou tremendamente
no momento que Israel estava vivendo momentos muito difíceis espiritualmente. Abacuque 3, a partir do versículo 3, diz assim. Não, vamos ver logo sobre Abacuque, depois nós entramos no texto bíblico, tudo bem? Veja bem, Abacuque é o profeta mais culto dentre os profetas menores. É o último dentre os de Judá. Ele era filósofo, poeta e músico. O seu livro registra experiências práticas e comoventes. Encontramos no seu livro os ensinos aplicando por que a iniquidade não triunfa. Que o Senhor é o Deus do universo e seu desejo é que os seus filhos se comuniquem com ele. O ensino central do seu livro é: o justo viverá pela fé. O nome Abacuque significa literalmente que abraça. Esse profeta foi contemporâneo de Jeremias e profetizou após as reformas do rei Josias. A data provável do seu livro seria 610 a.C. Possivelmente, ele era cantor do templo, sacerdote da tribo de Levi. O tema de Abacuque é a santidade de Deus. Bom, vamos ver agora o texto bíblico que eu separei aqui, que está em Abacuque a partir do versículo 3, que diz assim: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Pausa, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os círios que estavas irado, Senhor. Era como os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, pausas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de águas desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com a ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudastes da cabeça aos pés. Pausa. Com as suas próprias flechas lhe atravessastes a cabeça. Quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisastes o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Que coisa linda, né, amados? Você vê que a grandeza do agir do nosso Deus, do manifestar do nosso Deus. Amém? Amados, o que Deus fez ontem, Ele quer fazer também no dia de hoje, na minha e na sua vida, na sua família. Esses planos, esses projetos que Deus colocou na tua mente, que Deus plantou no teu coração, eles estão precisando de quê? De você viver um grande avivamento espiritual, para que você venha desfrutar desses projetos, desses sonhos, dessas bênçãos que o Senhor preparou para você. Olha só, Deus está no controle da igreja, amado. Mesmo parecendo que maus adoradores e obreiros estão fazendo o que lhe apraz, mas Deus está no controle. Às vezes a gente vê pessoas perdendo a visão, perdendo a alegria, o amor, o prazer, o desejo, a vontade, a sede de servir na casa do Senhor, porque muitas vezes conviveu com maus obreiros na casa do Senhor, e isso tirou a alegria. Amado, você tem que entender o seguinte: você não precisa se preocupar com isso, porque Deus está no controle da sua igreja. Então não perca a sua bênção, não perca a sua vontade, a sua sede, o seu desejo de servir a Deus por causa de pessoas. Veja bem, se humilhados clamarmos a Deus dia e noite, haveremos de viver o grande avivamento. Basta nós aplicarmos, sabe o que? O que o Senhor nos ensinou em 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos
e meu coração neles sempre estarão. Viu aí como é importante as suas orações, o seu clamor? Em vez de você ficar apontando erros, ficar procurando culpados, sabe o que eu te aconselho? Coloca o teu joelho no chão, ora e entrega isso nas mãos de Deus. Amém? Não deixa que isso venha tirar o brilho, a vontade, a sede que você tem de servir a Deus. Faça isso, mas faça isso com muito maestria. Faça isso com vontade. Faça isso com amor. Faça isso com alegria e com fé. Amém? Por quê? Porque Deus irá se agradar do teu sacrifício. Irá entrar em providência. Outro ponto que nós vimos aqui no texto, muito importante aí no versículo 3, é o que? Sobre a santidade, né? A santidade de Deus. Deus é absoluto, amado, infinitamente santo. Os seus seguidores também precisam ser santos. Veja bem, 1 de Pedro, no versículo 15, o Senhor nos ensina. Ele diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Veja bem que coisa tremenda. Amém, querido? Então nós vimos aqui o que? A importância de nós vivermos uma vida de santidade. Mas o que é santo, pastor? Santo é você se separar. Amém? Se você está vendo que em determinado lugar você está, tem um grupo ali que está defamando, que está fazendo coisas que vai contra a palavra de Deus, saia. Por quê? Porque você é santo, você foi separado por Deus. Deus, ele te escolheu, ele te chamou pelo teu nome, ele te separou, te salvou. Para quê? Para que você agora ande em santidade com Deus. E aí, através da palavra dele, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, quanto mais você ora, quanto mais você se consagra, mais você vai se limpando e vai se tornando mais santo, mais limpo, mais separado, mais transformados pela glória de Deus e para a sua glória, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Os atos gloriosos que Deus realizou no meio de Israel durante a peregrinação no deserto e o culto divino no tabernáculo, todos falavam da santidade divina. Deus não modifica seus padrões com o passar dos anos, meus amados. Infelizmente hoje fala-se muito em poder, mas pouco em santidade. O que denota um falso evangelho. A santidade é um tributo de Deus, tanto quanto o poder de Deus. Amém? Nós vimos aqui também nesse texto da palavra de Deus ali no versículo 3, sobre a manifestação de Deus. E a igreja, amado, é no presente a habitação de Deus. Deus habita em mim, habita em você através de quem? Através do seu Santo Espírito. O Senhor habita em nós. Então, queridos, o Senhor habita na igreja, por isso que nós não devemos nos preocupar. Porque o pastor está fazendo isso, o irmão faz aquilo, está acontecendo isso. Olha, tudo isso o inimigo está deixando você enxergar para quê? Para tirar o brilho da tua adoração a Deus. Amém? Por isso, entrega nas mãos do Senhor. Para quê? Para que você esteja verdadeiramente direcionado para Deus. Olha, 2 Crônicas 6, no versículo 18 em diante, o Senhor diz, mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltada para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Amados, que coisa maravilhosa. É esse homem de Deus aqui expressando verdadeiramente aquilo que estava no seu coração. A angústia que estava, o desejo, a vontade de que Deus manifestasse o seu sinal, de que estava verdadeiramente naquele lugar. Amados, a gente vê que esses grandes homens de Deus, eles sempre têm muita sede, muita vontade de se encher e de se anular para que Deus seja tudo nas suas vidas. E aqui, queridos, assim como foi Israel no passado, na igreja, a igreja ela manifesta a glória de Deus, amém? A glória na igreja, ela deve ser manifestada. Vamos ver aqui o que é que o Senhor nos ensina em Efésios 3, no versículo 21, diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém.
Amém, queridos? Então nós temos essa responsabilidade de, de manifestar a glória de Deus nas nossas vidas, de atrair a presença de Deus cada vez mais, nos enchermos cada vez mais do Senhor, falarmos de Deus. Hoje em dia, amados, tem muitas pessoas que estão muito distantes do Senhor, porque suas mentes, seus corações estão em outra dimensão. Estão na dimensão do mundo, da carnalidade, das coisas do homem, os seus desejos, suas perspectivas, suas preocupações. E aí o que acontece? Eles quase não têm esse tempo para buscar a Deus, para que a glória de Deus venha a ser manifestada nas suas vidas. Este, amado, é o propósito de Deus, que todos nós venhamos nos encher, venhamos atentar à sua presença, a buscar a sua presença. Eu não entendo, queridos, como que uma pessoa se diz cristão, mas o seu coração, a sua mente, ele ainda sente o desejo, o prazer e a vontade de ouvir músicas do mundo. Eu não tenho mais, amado. Música para mim, se ela não glorificar e exaltar o nome de Deus, para mim não tem sentido. Por quê? Porque hoje eu quero viver as coisas de Deus. Quando eu estava no mundo, eu vivia as coisas do mundo. Agora eu estou com Deus, eu preciso viver as coisas de Deus. Eu não entendo como que uma pessoa está dentro, entregou sua vida verdadeiramente para Cristo, nasceu de novo e ainda tem desejos mudando. Ainda tem desejo de fumar, de beber, de se prostituir, dessa série de coisas. Então, por que isso tudo está acontecendo? Por que isso as pessoas fazem? Porque elas estão mal espiritualmente. Porque elas precisam se aproximar de Deus. Elas precisam tirar esse tempo ocioso para buscar a Deus. Elas precisam se encher de Deus através, daquilo que seus ouvidos ouvem, aquilo que a sua boca fala, aquilo que seus olhos verem. Então, são coisas que nós precisamos estar constantemente alimentados de Deus, cheios de Deus, para que essas portas de comunicação que temos, elas sejam verdadeiramente conduzidas por Deus. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus. Mas a desobediência da igreja, a sua transigência quanto às trevas, impedem também o seu avivamento. Sempre que a igreja mistura-se com o mundo, fica parecida com ele, como aconteceu com Israel no passado. Veja bem, amados, o Senhor tem uma palavra aqui que é muito tremenda. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Você está vendo, querido, por que nós não devemos nos contaminar com essas coisas do mundo? Porque o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Amém? O Espírito que habita em nós, Ele tem ciúme de nós. Ele nos ama. Ele não nos quer dividido. Ele quer que nós tenhamos personalidade. Ele quer que nós tenhamos a personalidade de Deus, a determinação, a convicção, a certeza, amém, daquilo que nós caminhamos todos os dias. Mas tem muita gente, amado, que está tão mal espiritualmente, que está com o coração cheio de dúvida, de insegurança, de medo. Amém, querido? Por quê? Porque se contaminou com as coisas do mundo. Por isso que nós devemos estar. E como consequência, amada, a glória divina afasta-se dessas pessoas. Perdemos e também não podemos falar da glória. Falar da glória é simular glória. Porém, outra coisa é a glória de Deus estar e permanecer entre nós, amada. Amém? Não é louvor artificial, como está acontecendo por toda parte. Cânticos, músicas sem unção divina, sem mensagem bíblica, sem endereço certo, com letra deturpada, com melodia, ritmo e andamento copiados do mundo, só satisfazem a carne. Mas a gente vê hinos antigamente do cantor cristão, da harpa, que tem passado de gerações em gerações, e esses hinos continuam operando de forma tremenda no coração das pessoas. Por quê? Porque tem a glória de Deus. Porque tem a presença de Deus. Então, amados, independente do ritmo, independente da pessoa, ela só depende dela, amém? Fazer uma canção, fazer um louvor, fazer uma adoração ao Senhor verdadeiramente genuína de coração, amém?
Por quê? Porque se essa pessoa estiver verdadeiramente ligada totalmente no Senhor, a música dela vai ter a presença de Deus. E a música dela vai entrar nos corações e vai marcar para sempre. Amados, eu lembro de louvores até hoje do Koinonia, do Asaf Borba, amém? Que estão gravados na minha mente e no meu coração para todo sempre. Por quê? Porque foram canções, foram letras feitas totalmente dirigidas pelo Espírito Santo, ungidas pelo Espírito Santo. O real avivamento santifica também o louvor a Deus. A sua glória cobriu os céus, a terra encheu do seu louvor. Isto é louvor da presença e da glória divina. É a glória de Deus, sua presença pessoal, direta e abundante. Uma glória buscada e manifestada que faz o que? Vai originar toda a adoração que nós devemos entregar e oferecer ao nosso Deus. Amém? Isso gera o que? O poder celestial. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Raios, literalmente, chifres que simboliza, que fala de quê? De poderio. Sua mão reflete poder, uma figura muito difundida na Bíblia. Sua força, o poder do Senhor sempre operava nos avivamentos. E aí sabe o que acontecia? Curas, milagres, sinais sobrenaturais eram manifestados na igreja. E diante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. As doenças fogem diante de Jesus. Deus opera milagres, mas há milagres falsos e enganosos. Amém, queridos? Se você olhar aqui, Mateus capítulo 7, no versículo 22, diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, amado, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Aí é 2 Tessalonicenses 2:9. Apocalipse 3, no versículo 3, também diz, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, à terra, à vista dos homens. Sabe quem que fazia esses sinais? Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, muitas vezes, amadas, as pessoas são curadas de uma enfermidade, recebem uma cura ali, e às vezes, sabe o que acontece? Não vem de Deus. E aí o que acontece? Aquele tumor volta, aquela enfermidade volta, aquele problema volta. Por quê? Porque não foi operado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que quando faz a sua obra, faz para sempre. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Então, queridos, nós precisamos estar verdadeiramente sintonizados com o nosso Deus. Jesus preveniu 2 vezes que é por seus frutos que os enganadores serão identificados e não por seus milagres. Veja bem o que é que diz aí Mateus 7 para você poder identificar de onde está vindo aquela bênção que você pediu. Veja bem, Mateus 7, a partir do versículo 16, diz, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos e ervas daninas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. É na caminhada do dia a dia que nós vamos saber se aquela entidade, aquela pessoa, aquela fonte de milagres, aquela fonte de bênção nas nossas vidas, realmente era de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nem tudo que reluz é luz. Amém, queridos? Por isso que nós devemos ficar muito espertos, porque o inimigo ele não está brincando. Ele está vivendo, amados, os últimos dias dele na terra. E ele está tirando e trazendo todo tipo de destruição. Por quê? Porque ele sabe que ele já está condenado. E para ele não tem mais misericórdia, não tem mais perdão. Então ele quer o que? Ele quer atrapalhar a minha e a sua salvação. Parou e mediu a terra. Veja bem, o pecado de Deus não dissimula. Se você ver aí no versículo 6, parou e ele veio e mediu a terra. O ato de medir fala de quê? De julgamento, do pecado. Os avivamentos bíblicos da história da igreja sempre produzem e produziam no povo de Deus uma maior santidade. 1 de Pedro 16 diz, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Decisão de romper com o pecado só acontece se nós apegarmos verdadeiramente à santidade e renovarmos-nos e enchermos-nos do Espírito Santo. Amém? Efésios 5, no versículo 18, ela nos ensina, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
Então esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós venhamos nos encher de Deus, nos enchermos da sua palavra, nos enchermos da sua presença, para que cada dia nós venhamos viver nessa terra com alegria, com fé, amém? E com muito amor sendo distribuído no coração do nosso próximo, amém? Por isso, em nome de Jesus, amado, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui junto com você e junto nós aprendermos mais essa lição de fé, lição de vida que o Senhor nos dá através dessa palavra. Por isso, guarde ela no seu coração, amém? Procure praticá-la todo dia na sua vida, para que você seja bem-sucedido nessa terra. Que Deus abençoe você, abençoe também a sua família. E lembre-se, se inscreva no canal, deixe o seu like, toque o sininho e marque todas, que assim você estará nos ajudando a impulsionar e levar essa palavra para tantas pessoas que estão precisando nesse momento conhecer as verdades de Deus. Eu agradeço a você, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém?